Fala família tricolor, fala nação do Tricolaço UFC. Um prazer mais uma vez, obrigado pela audiência. Antes de mais nada, eu vou pedir para você deixar seu like já, para você se inscrever e acompanhe esse vídeo até o final porque, olha, promete disparar o coração do torcedor tricolor. Eu tô aqui com o meu computador no colo. Eu quero fazer, na verdade, essa conta junto com vocês. Então eu peço a ajuda de vocês aqui, porque eu também não sou nada bom de conta, sou de humanas. Que burro, dá zero pra ele. Então eu espero que vocês me ajudem aqui pra gente tentar entender esse caminho tricolor. Faltam 13 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, ou seja, estamos aí no terço final do campeonato, né, digamos assim. São aqueles jogos de extrema importância para o São Paulo conseguir o maior número de pontos, né, pra gente conseguir se sagrar campeão no final do campeonato. Vocês conhecem aquele matemático Tristão Garcia? Não! Esse cara ficou aí muito famoso, né, depois de cálculos e cálculos que ele fez aparecendo em programas e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito da matemática do Tristão Garcia, mesmo porque ele faz uns cálculos absurdos, enfim. Eu às vezes não consigo entender. Uma rodada, um time tá com 50% de chance de ser campeão, ele empatou na rodada seguinte e cai para 28 pontos. O quê? Como? Enfim, não dá para entender muito a cabeça dele. A metodologia que ele utiliza é meio complexa. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito. O que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte. Ele disse que o número mágico, teoricamente, para um time se sagrar campeão no Campeonato Brasileiro de 20 clubes, né? Que a gente tem aí desde 2006, se eu não me engano, 20 clubes, né, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, seria um número seguro de 77 pontos. Mas aí, aspas para ele fala, garantido contra qualquer coisa entre 77 e 78 pontos. Mas com 76 a probabilidade é altíssima. Eu digo que com 76 vai dar. Só se o perseguidor tiver uma alta qualidade, poderia ter uma hegemonia, o que quebraria essa primeira regra com campanhas excepcionais. Então assim, ele fala que 77, 78 é imbatível, você é campeão brasileiro, só que com 76 as chances são altíssimas. Nessa mesma matéria aqui que ele fala que o vice-campeão brasileiro, o máximo que um time vice-campeão brasileiro conseguiu chegar foi 72 pontos. Então, ou seja, faltam 13 rodadas e o São Paulo tem 50 pontos em 25. O que isso quer dizer? É uma média, claro, não existe jogos de 2 pontos, ou você empata e ganha 1, você ganha e ganha 3, né? Ou você perde. Tá bom. Mas na cabeça dele, um time consegue ser campeão brasileiro com uma média de 2 pontos por jogo. Ou seja, você ganha 3 num jogo, você empata 1 no outro, enfim. Numa média, se você conseguir 2 pontos por partida, você é campeão brasileiro. Isso significa, eventualmente, você ganhar todas em casa e empatar as que você tem fora. O São Paulo está exatamente neste ponto. Nós temos 50 pontos em 25, nós temos uma média de 2 pontos. Se nós continuarmos ganhando os jogos em casa, se nós empatarmos, né, conseguirmos 1 ponto ali nos jogos fora de casa, nós somos campeões brasileiros 2018. Aí eu estava fazendo uma estimativa, né? Nós temos 7 jogos em casa, desses 13 que faltam nós temos 7 em casa e nós temos 6 fora. Aí eu convido você a fazer um exercício comigo. Vem comigo. Vamos lá. Sábado agora nós temos o jogo contra o América Mineiro. Gente, esse é um exercício de teoria, tá? Claro que não dá pra gente cravar nada. O futebol, ainda mais o futebol brasileiro, a gente sabe que os times são muito nivelados, por baixo, infelizmente, mas são muito parelhos. Os clubes que estão lá em cima perdem para os de lá de baixo. Jogos extremamente difíceis, mas só pra gente fazer um exercício, tá? Contra o América Mineiro, eu tô contabilizando 3 pontos, tá? A gente precisa ganhar, não tem jeito. A gente é líder e precisa abrir pro Inter, que vai pegar o Corinthians com certo desespero em casa. Aí a gente joga com o Palmeiras no Morumbi. Nós temos um tabu aí de 15 anos que o Palmeiras não vence o São Paulo e tudo mais. No momento que eles estão, né, com uma confiança alta e tudo, eu não quero ser tão otimista assim. Então eu estou colocando as contas mais ou menos num nível ok, tá? Eu estou contabilizando 1 ponto aí. O São Paulo empata com o Palmeiras no Morumbi. Contra o Flamengo em casa, eu acho que a gente ganha. O Flamerda é só cheirinho, time pipoqueiro. A gente tem que passar o carro mesmo no Flamengo. Ganhamos lá no Maracanã, a gente tem que ganhar no Morumbi.
Grêmio em casa, jogo duro, jogo dificílimo. Tô contabilizando um pontinho aí também, que eu acho que é ideal pra gente conseguir nessa arrancada. Cruzeiro em casa. Cruzeiro é freguês do São Paulo, né? Então eu tô contabilizando 3 pontos aí pro São Paulo nessa vitória em casa. E aí nós recebemos também o Sport em casa. Sport mal das pernas, Sport um virtual rebaixado, um futebol muito ruim, então eu contabilizo 3 pontos aí pro Tricolor em casa. Aí agora falando dos jogos fora. Gente, esses jogos não são na sequência, tá? Eu só tô falando primeiro dos jogos em casa e agora os jogos fora. Jogos fora, nós pegamos o Botafogo fora, tem que sapecar, tem que passar o carro. Botafogo tá muito ruim, tá brigando para não cair. Tô contabilizando 3 pontos também. Nós pegamos o Inter lá no Beira-Rio, aí eu pego e esteja sendo muito, não esteja confiando muito no São Paulo, mas eu tô contabilizando uma derrota aqui, né? Pô, vários jogos em casa, não perdeu nenhum, tô contabilizando essa derrota. Aí nós pegamos o Vitória lá no Barradão, em Salvador, contabilizo 3 pontos também, um time que quer ser campeão como o São Paulo, pegando um time que tá lá na zona do rebaixamento e vai ser provavelmente rebaixado, tem que passar o carro. Corinthians, lá na Arena Corinthians, a gente sabe o quão difícil é o São Paulo vencer o Corinthians lá, independente do momento do Corinthians, é sempre uma pedra no sapato do São Paulo nesses últimos tempos aí, jogar com o Corinthians fora de casa, então contabiliza um ponto também contra os Gambás. E aí nós pegamos Vasco fora, São Paulo ganha, 3 pontos contabilizo, e a Chape fora, esse sendo de fato o último jogo do Campeonato Brasileiro, provavelmente a Chape aí jogando a vida, a alma em campo, para continuar, para permanecer na Série A. Então eu contabilizo um pontinho aí para o São Paulo. Gente, isso tudo, somando jogos em casa e fora, dão 26 pontos, ou seja, 26 mais 50 pontos atuais do São Paulo, nós chegamos no número mágico de 76 pontos, ou seja, nós chegamos no número que o São Paulo é heptacampeão brasileiro. Até arrepio um pouco falar. Mas, assim, queria saber se vocês concordam comigo, queria saber se vocês acham que essa matemática é bem provável de acontecer. Deixa aqui nos comentários também. Esse exercício que eu fiz eu acho que é muito palpável, eu acho que é algo que pode realmente acontecer. Claro, a gente pode de repente perder um joguinho bobo que eu contabilizei com vitória, mas a gente pode chegar lá na Arena dos Gambá e meter um sapé caiaiá no Corinthians e faturar esses 3 pontos que não estavam teoricamente contabilizados. Então tem muita coisa boa que eu vislumbro que pode acontecer. Eu acho que a gente está com esse título muito próximo. Claro, pé no chão, calma, tudo mais. Mas diante desse cenário e desse exercício, só depende da gente, principalmente por nós sermos os atuais líderes do campeonato. E é de extrema importância esse jogo contra o América Mineiro. Essa vitória diante do América no Morumbi e com o Corinthians pegando o Inter na Arena Corinthians, a gente pode abrir 4 pontos, né, para o Internacional. Então aí dá aquele respiro maior. Galera, só uma brincadeira, só um exercício, mas dá muita esperança pra gente entender que a gente realmente está no caminho certo e tem tudo para ser heptacampeão brasileiro. Vamos torcer, espero que tudo isso ocorra da forma que a gente está imaginando. Tamo junto, obrigado aí pela audiência, curtam, compartilhem, comentem aí também. Um grande abraço e vamos São Paulo!